Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, ganha o nosso coração, Senhor. Que o Senhor de fato possa habitar em nós. O Senhor tem toda a liberdade de nos ganhar por inteiro. Nós te damos, Senhor Deus, toda a liberdade em nós. Não deixa nada de fora, Senhor. Ganha o nosso ser por completo. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Seja de fato conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor há de completar essa obra em nós. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Ô Wellington, eu vou pedir que abaixe só um pouquinho, Wellington, o som está muito alto. Amém. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Obrigado, irmão. Amados, hoje nós estamos partindo do pão, né? Porque amanhã é saída da pregação do Evangelho. Nós não vamos ter reunião aqui no local, porque nós dedicamos o domingo, um domingo do mês, para a gente sair para as ruas e pregar o Evangelho, né? E sermos imergidos nessa palavra, todos nós, colocar ela em prática, para anunciarmos esse Deus maravilhoso. É tão bom, né, irmão, estarmos aqui, louvando. Todos nós temos nossos problemas e dificuldades, mas quando a gente vem para cá, o Senhor, Ele cuida de nós, a gente sente que o Senhor cuida de nós. Tem muitas pessoas aí fora, irmão, precisando disso, não conhecem ainda o Senhor, e nós não podemos reter essa bênção só para nós. Por isso que amanhã, tá, às 3 horas, né, irmãos? Cadê os irmãos? 3 horas da tarde. É que toda vez a gente marca para 3 horas, né? E vai ser lá na praça lá do Araçá, do bairro Araçá. Tá bom? A gente vai se encontrar por lá. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está acontecendo a conferência de jovens lá no Mardunas, lá no Rio Grande do Norte. Nossos jovens que estavam no CEAP, foram para lá. Eles têm postado alguns vídeos, né? Não sei se os irmãos têm visto. Alguns vídeos, né? A gente está colocando ali no grupo dos pais. Alguns irmãos têm colocado também o link das reuniões lá no grupo da igreja. E louvado seja o Senhor por esses jovens, né, irmãos? Eu quero também agradecer os irmãos em nome dos jovens pelas ofertas doadas dos lanches deles. Irmão, eu pensei que ia ser uma mochilinha. Aquele saquinho de pipoca, de bala. Quando eu penso aqui, não, irmão, os irmãos trouxeram muitas coisas, irmãos. Superabundou, né, irmão? Aí as irmãs vieram para cá para separar, irmão, deu para todos os jovens, e ainda deu para os jovens que estavam lá no CEAP. A gente levou uma caixa cheia, né? E quando a gente chegou lá para distribuir, eles ficaram estupefatos. Essa palavra está na Bíblia, viu? Eles ficaram assim, foi mesmo. Os irmãos lembraram de mim, todos os irmãos, né? Com seu carinho.
lembrando de cada um dos lanches. De higiene, teve um que agarrou desodorante e disse: graças a Deus. Amém. Que o Senhor ganhe, né? Esses jovens, cada dia mais. Aleluia. O título da semana do Alimento Diário, né, é a habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus no Espírito. Irmão, eu confesso aos irmãos que ainda estou digerindo tudo que foi falado essa semana. Anotei muita coisa para compartilhar hoje com os irmãos, mas eu acho que 2 horas de reunião não dava. Então eu vou tentar simplificar aqui o que o Senhor falou comigo durante essa semana, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Aleluia. Capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 5, tá bom? A partir do versículo 5. Diz então assim a palavra do Senhor: estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Até aqui. Irmãos, há um bom tempo, desde que quando nós iniciamos a estudar o livro de Efésios, nós estamos vendo sobre a queda lastimável do homem, como o homem ele se afastou de Deus. Então, de forma resumida, já entendendo que os irmãos têm desfrutado e têm acompanhado, eu quero dizer aos irmãos assim que o desejo do coração de Deus era habitar com o homem. Por isso que Ele criou todas as coisas e preparou e colocou o homem para dentro daquele jardim. Mas no capítulo 3 de Gênesis, a gente consegue ver a queda do homem. Quando o homem ele desobedece a Deus, e Deus teve que afastar esse homem de sua presença. O homem então, ele passou a ter uma vida independente de Deus, a qual Deus já havia alertado o homem, que ele não desobedecesse à vontade de Deus. Mas enganado pela serpente, o homem vai e desobedece. Satanás, ele introduziu dentro do homem uma independência. E o homem passou a pensar
que poderia viver sem Deus. Ao longo de toda a Bíblia, ao longo da trajetória de toda a Bíblia, você vai ver histórias de homens que viveram uma vida independente de Deus. Havia um ou outro que Deus se agradava e dizia assim: achei alguém segundo o meu coração. Ao longo da Bíblia você vai ver que Deus, ele estava sempre à procura de alguém para ter um relacionamento, mas todos eles falharam, todos eles não cumpriram a exigência de Deus. Mas você vai ver que ao longo de toda a história da Bíblia, ao longo de toda essa história, você vai ver que Deus, ele queria habitar com o homem, ter um relacionamento com o homem. A gente consegue ver lá no Jardim do Éden, Deus querendo habitar com o homem. Aí um pouquinho mais para frente, você vai ver lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, você vai ver Deus agora dizendo aos homens assim: eu quero habitar no meio de vós. Agora não era mais num jardim, era numa tenda, a qual Deus fez um compromisso com o homem que do alto ele iria revestir aquela tenda com poder e um lugar separado chamado Santo dos Santos. Mas o desejo de Deus era que os homens pudessem ter um relacionamento com Ele em obediência à sua palavra. Porque todos os homens que andaram nessa terra, que não andaram segundo a palavra de Deus, se corromperam e foram contaminados com o veneno da serpente lá do início. Homens que caíram segundo os seus próprios conhecimentos, sua própria sabedoria, e aconteceu desastres terríveis. Um pouco mais à frente, você vai ver que em 1 Reis, agora Deus, o homem tenta construir agora um templo fabuloso, um templo glorioso, um templo majestoso. E mesmo assim Deus aceita isso e diz assim: está certo, vocês querem construir algo para mim, mas primeiro vocês têm que andar nos meus caminhos. Se vocês andarem segundo a minha vontade, eu encherei esse lugar com a minha glória, e todos aqueles que fizerem oração nesse lugar, eu ouvirei. E dos céus descerei e moverei no meio de vós o meu braço. Não era tremendo isso? Mesmo assim, os homens ainda andaram rejeitando a Deus, vendo o que viram, contemplando o que viram, mar se abrindo diante deles, águas saindo do meio das rochas, leprosos sendo curados. Coisas surpreendentes Deus fazia no meio daquele povo. Mesmo assim os homens davam as costas para Deus e queriam viver sem Deus. Aí no livro de Ageu, onde o templo já havia sido destruído, onde Deus via que os homens jamais iriam entender e compreender que, na verdade, nenhum homem na face da terra pode construir um templo e Deus habitar nele.
Aí o templo já havia destruído, mas o desejo do coração dos homens era que houvesse uma forma representativa de Deus na terra. E Deus então começa a dizer assim: vocês querem novamente reconstruir o templo? Eu vou dar a oportunidade de vocês construir, mas não com aquela glória, com aquele mármore, com aquele ouro, não com aquela riqueza toda. Vai ser um casebrezinho, onde a glória da segunda casa será maior do que a primeira. As pessoas vão olhar para esse casebre e vão ver um nada, comparado ao primeiro. Mas essa casa eu vou encher com a minha glória. Porque o desejo de Deus era habitar com o homem. Mas ao longo da história, os homens vão e falha novamente. Meu Deus. Quantas vezes mais Deus vai falar com o povo dizendo: eu quero habitar no meio de vós? A gente consegue ver, eu quero que você abra no livro de Ageu, tem um detalhe. Ó Senhor Jesus. Ageu é um livro pequeno, só tem 2 capítulos. Dá até trabalho de achar, né? Fica antes de Zacarias. Aí vem, se você voltar de Mateus, você vai vir assim, Mateus, aí vai vir Malaquias, Zacarias, Ageu. Em Ageu capítulo 2, o versículo 5 em diante diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. As nações virão e encherei a glória desta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a última promessa que o Senhor fala no Antigo Testamento em relação a Deus querendo habitar no meio do povo. Por quê? Porque o plano original de Deus lá em Gênesis era de fato Deus querendo habitar no meio do homem, ter um relacionamento com o homem, mas o homem escolheu a desobediência. Deixa marcado aqui em Ageu. Vamos lá para Gênesis. Capítulo 6.
No versículo 3, Deus expressa o seu sentimento. Quando ele diz que, no versículo 3, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O versículo 5, viu o Senhor que havia maldade no homem, e se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Imagina Deus dizendo para o homem assim: meu desejo era habitar com você. Eu criei você para ser a minha morada, a minha habitação. Eu criei você para que eu e você tivéssemos um relacionamento. Mas você se afastou da minha presença. E Deus viu que não era mais possível o Espírito dele mais habitar dentro do homem, porque o homem se tornou carnal. Essa expressão carnal quer dizer, se tornou alguém que peca, que se mantém impuro, sujo, que prefere viver na lama, que prefere viver nas contaminações desse mundo. E Deus disse: como eu sou santo, eu não posso habitar naquilo que é sujo. Então Deus fez a escolha mais terrível que ele poderia ter feito: determinar que não habitaria mais dentro do homem. De então, a partir de então, a gente consegue ver homens tentando o mundo da subsistência, o mundo dos prazeres, o mundo da alegria, buscando coisas nesse mundo, mas nada satisfazendo o homem. Então Deus disse: eu não posso mais habitar dentro do homem. O que eu vou fazer? Eu vou agora habitar entre eles. Por isso que Deus permitiu com que o homem construísse tabernáculo, construísse templo, construísse alguns casebres, alguns lugares de adoração. Mas a intenção de Deus não era habitar nesses lugares. A intenção de Deus era para habitar dentro do homem. Esse era o plano original. Em Ageu, volta lá em Ageu, Deus novamente faz a promessa, mas essa não é uma promessa para algo físico, para algo que o homem constrói, o homem põe a mão. Deus faz uma promessa de que haveria agora um lugar, não de visível aparência, não tinha beleza nem formosura, onde as pessoas olhavam para aquela casa e diziam assim: isso sai lá alguma coisa boa daí? Em Isaías 53, a gente consegue ver esse casebre, mostrando que o Senhor, Ele não tinha beleza nem formosura, não era de visível aparência, alguém que atraía as pessoas, mas era cheio da glória de Deus. Em Ageu ele faz essa promessa, não agora de algo material, algo físico, mas de algo espiritual. É como se Deus dissesse assim: por meio desse casebre, eu vou voltar ao meu plano original. O que Deus faz? Deus, vendo a condição lastimável do homem, como a gente leu em Efésios,
Nós vivíamos perdidos em nossos pecados, nós vivíamos longe de Deus, alheio, fazendo coisas que desagradavam a Deus, pelos nossos prazeres e vontades, pelos vícios, pelos prazeres sexuais, pela sensualidade, pelos falares, pelas conversas que nos agradavam, e isso ia levando a nossa vida cada vez mais para a morte, cada vez mais distante de Deus. Senhor Jesus. Aí no livro de Atos, capítulo 7, eu quero ler a partir do versículo 45. Não, a partir do 44, tá bom? Que diz assim, ó: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais, no deserto, como determinara aquele que disse Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Está falando sobre a morada do tabernáculo, a qual também nossos pais, como Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, a qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas estas coisas? Que casa o homem com mãos humanas pode edificar a um Deus tão grande? É impossível. Os homens por longo tempo tentaram construir coisas, fazer coisas para manter um relacionamento com Deus. Só que o problema é que esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era habitar dentro do homem. Porque agora o problema não estava fora do homem, estava dentro. E como Deus vai habitar num homem estando em tal condição? Um homem egoísta, um homem que só pensa em si próprio, um homem que gosta de fazer coisas que desagradam a Deus. Como Deus agora vai habitar? Os anjos de Deus, lá em 1 Pedro diz que anela, ele perscruta, tenta entender como Deus vai salvar esse homem. Um homem que se afastou de tal maneira, ao ponto da morte operar em seus membros. Coisa que Deus não criou. Como agora vai habitar um Deus tão glorioso e tremendo num ser tão imperfeito como nós?
É aí que vem o grande mistério. Porque Deus, Ele envia seu Filho Jesus Cristo, em semelhança de carne pecaminosa, na qual nele não há pecado nenhum. Veio à terra, e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O livro de João, no capítulo 1, mostra isso. Capítulo 1, versículo 1 diz: e o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra que diz, habitou entre nós, tem o mesmo sentido de tabernaculou. Deus, Ele fez morada entre os homens. O Deus que estava completamente amando a sua criação, não conseguia viver longe de mim e de você. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. O amor de Deus é tão grande que Ele não conseguiu viver longe de nós. O amor do Senhor é tão grande que passou anos e anos e anos, e Ele não deixou de querer habitar conosco. Mesmo nós o rejeitando, mesmo nós o ignorando, mesmo nós pecando, esse Deus fez uma escolha de nos amar, e o amor dele é imutável, independente daquilo que você faz, independente da forma como você vive, Deus, Ele quer habitar em você. E por Ele querer habitar em você, é necessário que você entenda e compreenda a obra do seu Filho. Que por meio do Filho, nós podemos novamente se tornar a morada de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos hoje novamente voltar ao plano original. Porque tudo nesse mundo é passageiro, ele passa. Mas há uma vida eterna depois dessa, que Deus um dia vai dizer: eis o tabernáculo de Deus com os homens, por toda a eternidade. Não, isso é glorioso demais. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 12 me diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No versículo 17,
Diz assim, ó: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Louvado seja o Senhor. Por meio de quem entrou o pecado e a morte? Não foi pela desobediência de Adão e Eva lá no jardim? A atitude deles causou a morte em todos nós. Mas também pelo ato de Jesus Cristo por morrer por nós na cruz, nos trouxe novamente a vida. A Bíblia me diz que se eu passar a crer, se eu receber Ele como meu Senhor e Salvador, a Bíblia me garante que eu tenho a oportunidade de nascer de novo. A Bíblia me diz que surge dentro de mim atitudes e comportamentos de um novo homem. Aquela vida de pecado que antes eu fazia, eu não consigo fazer mais. Por quê? Porque eu permiti com que o Senhor de fato entrasse dentro de mim e fizesse morada. Porque esse é o plano original de Deus. Deus não quer fazer visita em você. Deus quer fazer morada. Quando é que Deus faz visita, irmão? É quando você vem, muitas vezes para o culto, senta até uns arrepios, chora, vai para casa e volta a fazer as mesmas coisas que fazia. Deus apenas visitou você, porque você, ao sair do culto, você botou para fora da casa, dizendo: Senhor, essa casa é minha, não é sua não. Mas o Senhor está querendo a chave da sua casa. Você tem a oportunidade de dizer assim: Senhor, não quero mais viver da mesma forma como eu vivo. Faz de mim um novo homem, faz de mim uma nova mulher. Faça com que de fato eu ande nos teus caminhos e comece, Senhor, a fazer a tua vontade. No livro de Efésios, ó Senhor Jesus, no capítulo, cadê? Senhor Jesus, cadê? Ó, aqui diz aqui, ó, no capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim, ó: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Você está vendo? Deus não quer morar, Deus não quer ser seu vizinho. Deus quer fazer morada em você. Diga para o irmão: irmão, Deus quer fazer morada em você.
Aleluia. Deus quer fazer morada em nós, irmãos. Olha o que diz em Efésios capítulo 4. No versículo 17 em diante. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de quando, ao trato passado, vós despojaste do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. O que Deus quer fazer? Deus quer habitar em nosso meio. Por que Ele chamou Abraão? E disse a Abraão assim: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Porque Deus queria uma nação para ele. Deus queria um povo, dentre todos os povos que viviam no mundo do pecado. Deus queria uma nação para ele. Um povo separado, um povo exclusivo para ele. Que não andasse segundo os pensamentos do mundo. Que não fosse igual às pessoas do mundo, que tivessem um domínio próprio, uma vida de retidão. Então ele chama Abraão e faz a promessa: Abraão, eu quero uma nação para mim. Vou fazer de ti essa nação. Essa nação, Deus tentou e tentou e tentou habitar no meio deles. Com muito amor, com muito carinho, Deus falava, levantava profeta, eles iam lá, matavam os profetas. Deus levantava outro profeta, eles iam lá e matavam os profetas. E o que era pior, ia adorar outros deuses, ia servir a outros deuses. E por longo tempo Deus dizia para ele: eu quero ser o teu marido, eu quero morar contigo, eu quero ter um relacionamento contigo. E os homens dando as costas para Deus. A única solução foi ele enviar o seu filho. Ele foi obediente até a morte. No livro de Ageu tem um versículo que é uma parte de um hino que a gente canta aqui, que é Senhor Davi jurou, que diz assim: subi ao monte e trazei madeira e edificai. O primeiro templo foi feito de pedras lavradas. Se você ler 1 Reis, lá no capítulo 6, você vai ver pedras de mármores, lavradas e cortadas lá nas pedreiras. O segundo templo foi feito de madeira. Diferença, né?
Aí o versículo diz assim: subi ao monte e trazei madeira e edificai, porque eu vou fazer a minha casa. Quem é que sobe o monte para cumprir a vontade do Senhor? Jesus subiu ao Gólgota para cumprir a vontade de Deus, para tornar eu e você a sua habitação. Não foi fácil o preço que ele pagou, não foi fácil o tanto que ele sofreu, para que eu e você tivéssemos a oportunidade novamente de permitir que Deus habitasse dentro de nós. E que luta tem sido o Senhor dentro de nós, porque a gente sempre quer fazer a nossa vontade. O Senhor mesmo dentro de nós, e um dia nós já recebemos, cremos, mas o Senhor ainda precisa gritar dentro de nós, porque se Ele fala, a gente não ouve. Precisa muitas vezes de reuniões como essa, para nos lembrar que nós não somos dono da nossa casa. O Senhor precisa nos alertar, dizendo: eu quero habitar em você, porque se você não permitir com que eu habite dentro de você, quem vai habitar é Satanás, corrompendo e levando você ao pecado. Se eu hoje não habitar em você, o mundo habita. É por isso que o Senhor quer fazer uma faxina dentro de nós, tirar coisas que não agradam a Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, o que acontecerá? Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quer dizer que se eu tomar decisões erradas, eu vou estar destruindo o templo de Deus, a habitação de Deus. Se eu tomar decisões erradas e andar segundo o curso desse mundo, o que vai acontecer? A Bíblia é clara: Deus destruirá. Deus vai dizer assim: essa casa não serve para mim, vou demolir ela. Isso é forte, mas ainda é o amor do Senhor, porque o Senhor quer habitar em nós, mas basta o homem tomar essa decisão. O Senhor não vai chutar a porta e entrar forçadamente. Quem faz isso é o inimigo. Deus, Ele chega em você e bate na porta. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E farei nele o quê? Oxi, você está vendo? O Senhor bate. O Senhor está batendo em você agora? Deixa Ele entrar.
Tem coisas em você que Deus quer limpar. Tem coisas em você que Deus quer tirar. Tem coisas que só Deus pode fazer. Não pense você assim: um dia eu deixo, um dia eu paro. Você não tem força em você mesmo. Você pensa que a sua força é sua? Suficiência é sua? Nós não somos nada. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor em nós. Na força nossa, humana, você pode até deixar, mas é temporário. Você sabia disso? É passageiro. Veja se não é. Quando você diz assim: não vou fazer mais isso, como sabe que não, você está fazendo de novo. Agora deixa Cristo entrar. Deixa o Senhor habitar. Deixa o novo homem surgir. A nova mulher surgir. Para você ver o que é que acontece. Ó Senhor Jesus. Volta lá em Efésios. Capítulo 4. Eu vou ler para finalizar esses versículos. É porque não tem como ler um ou dois, porque é uma sequência. Mas eu vou finalizar com eles. Do versículo 25 em diante, preste bem atenção. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Com o seu próximo, como somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus e Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Os versículos 3 em diante do capítulo 5
ele vai falar sobre atitudes e comportamentos do velho homem, como impudicícia, maledicências, chocarrices, prostituições, impureza, idolatria. Ninguém vos engane também com a vã sutileza, desobediências. E ele lembra no versículo 8: pois agora eras trevas, pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Louvado seja o Senhor. Tornar a casa habitável para o Senhor morar. Esse é o dever de todo cristão, irmãos. O que fazia, não faça mais. Tem muitos outros versículos que eu queria mostrar, mas por causa do tempo não dá. Em Apocalipse 21, o Senhor fala isso. Que naquele grande dia ele vai querer ter um relacionamento. João 17 fala: olha, eu quero estar em você, você em mim, eu e você no Pai, e juntos nós seremos uma só. Nós habitando em Deus, Deus em nós. Essa é a vontade do Senhor, esse é o plano original. Por isso que nós passamos muitas vezes por certos aperfeiçoamentos. Deus, Ele quer fazer morada em nós. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos, a gente compartilhar essa palavra, amém?